E aí, bora simbora, turma, simbora para mais uma edição aqui do nosso Minuto Geográfico. Essa semana bem movimentada, estamos ao vivo praticamente todos os dias. Forte abraço para vocês que acompanham aqui pelo Instagram e também para todos que vão acessar esse vídeo que vai ficar salvo, tanto aqui no Instagram quanto também no nosso canal do YouTube. Quem gosta do YouTube para acompanhar os vídeos, recomendo fortemente que coloque para seguir o nosso canal. Fiz aqui um roteiro para tentar ser breve e essa live ela não vai durar mais do que 10 minutos, por isso que eu peço a atenção total de todos vocês. A primeira parte é a seguinte: a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é um órgão, um instituto significativo dentro da ONU, que reúne mais de 190 países, encontra-se ao longo dessa semana em sua reunião de número 79, na sede da organização em Nova York. Eu quero lembrar a vocês que a ONU tem, além de Nova York, um prédio, um palácio belíssimo na Suíça, que pertenceu à Liga das Nações, a extinta Liga das Nações, que foi substituída pelas Nações Unidas, e também ali na África, na sua representação no Quênia. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, porque Joe Biden fez o seu último discurso como presidente dos Estados Unidos. Foi um discurso que eu quero dizer para vocês que foi muito bom, mas é importante frisar que essa Assembleia Geral da ONU, ela serve mais para protestos, para marcar posicionamentos, ela tem pouco efeito prático. Os países se reúnem à sombra da guerra, à sombra de toda essa turbulência que vem tomando conta do mundo, e eu quero reproduzir aqui a fala de Joe Biden quando ele encerrou. Foi o quarto e último discurso dele na Assembleia Geral das Nações Unidas, e ele disse assim, sobre a renúncia dele no processo eleitoral. Algumas coisas são mais importantes do que permanecer no poder. E aí ele foi aplaudido, né, de pé, aplausos muito firmes, diga-se passagem, e você teve também ali, de alguma forma, algumas manifestações que vão seguir, porque a Assembleia ela segue, na verdade, as manifestações e as pautas, as reuniões, até o dia 30 de setembro. Não é apenas um dia de movimentações. O Brasil tem a tradição de fazer a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, é uma tradição que vem do Oswaldo Aranha, ali bem no contexto da década de 40, a fundação das Nações Unidas e todo o contexto da Carta de Direitos Humanos e afins. Esse é o primeiro ponto. Amanhã o Conselho de Segurança vai se reunir no final do dia para debater o contexto do Líbano, a questão da faixa de Gaza e também o contexto que envolve a guerra entre Rússia e Ucrânia. Quero lembrar a vocês que o Conselho de Segurança da ONU tem 15 países membros, dos quais 5 têm o famoso poder de veto. São os membros fixos que têm uma cadeira lá garantida e acabam usando esse poder de veto para, de repente, travar as pautas. Por isso que eu não acredito em nenhum grande avanço no dia de amanhã. Segundo ponto sobre o Líbano, atualizando vocês. Hoje parece que foi um dia com menos ataques, com menos movimentação militar entre o contexto do Hezbollah e Israel. Eu fiquei impressionado e quero compartilhar com vocês como Israel conseguiu ter uma penetração dentro do Líbano do ponto de vista de inteligência. Eu quero só dar um exemplo a vocês, essa capacidade impressionante. Hoje, Israel conseguiu neutralizar, conseguiu assassinar o Ibrahim Mohamed. Ele foi morto no sul de Beirute, numa área residencial. A casa que ele estava foi atacada de uma forma muito cirúrgica, diga-se. Ele era considerado um dos comandantes mais importantes do Hezbollah, responsável exatamente por essa parte de foguetes, armamentos e afins. A sensação que eu tenho, quero repetir, pelo terceiro dia consecutivo, é que o Hezbollah ele está completamente perdido, atordoado, sem capacidade de reação. É como se houvesse um apagão dentro do grupo e o principal patrono do Hezbollah, o país que ajudou o Hezbollah a ser criado ali no pós-1979, o Irã, parece não se movimentar militarmente. Então, tudo isso leva a crer
que o Hezbollah, nesse contexto agora com Israel, ele segue sozinho, isolado e tem sofrido aí, vem sofrendo com baixas significativas. Eu recebi vários vídeos pelo Telegram e afins, grande número de deslocados do sul para o norte do Líbano, várias pessoas que falam em 500 mil a 600 mil pessoas se deslocando, fugindo da guerra, tentando se afastar dessa zona de conflito ali na fronteira com Israel. Por enquanto, eles não são classificados como refugiados. O refugiado, ele muda de país, mas sim deslocados internos em função dessa guerra, que já é considerada maior proporcionalmente que a guerra que aconteceu em 2006. O aeroporto, eu estava vendo agorinha por lá à madrugada, né? 1h pouca da manhã, o aeroporto Rafik Hariri de Beirute, ele continua aberto, mas praticamente ninguém quer voar para lá. As principais companhias aéreas, inclusive do Oriente Médio, a Qatar, a Emirates também, a Midwest Airlines ainda segue voando, mas praticamente aí 95, 99% dos voos cancelados, inclusive algumas companhias aéreas também que suspenderam os voos para Tel Aviv, para Israel, continuam com essa suspensão até segunda ordem por questões de segurança. Eu quero encerrar o Minuto Geográfico de hoje trazendo uma pauta bem interessante. Vê bem, e de repente eu posso até responder as perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu faço um apanhado aqui. Eu disse para vocês que a África, o Sahel africano, aquela zona de fronteira entre o Saara e o Congo, tem sofrido transformações muito rápidas. É uma área que tem grande influência histórica dos Estados Unidos, mas principalmente da França. A França foi a segunda maior potência colonial da história da África. E nos últimos anos a gente viu a presença francesa, a legião francesa, soldados franceses sendo expulsos desses países e juntas militares tomando o poder. Exemplo, no Mali, Burkina, no Níger, vários países dessa região se afastaram ali da Europa, se afastaram dos Estados Unidos e estabeleceram uma relação muito boa, eu vou dizer muito boa, uma relação muito próxima com a Rússia, com Moscou. E agora, Burkina, o Mali e o Níger acabaram de assinar, eu vi pelo Financial Times, muito interessante a reportagem, acabaram de assinar um acordo de satélite com a Rússia. Ou seja, a África Ocidental vai ter sensoriamento remoto, GPS, tecnologia de localização, de geolocalização ligada à Rússia. A Rússia já investiu milhões na região, mandou também soldados ligados ao grupo Wagner, porque essa área do Sahel, ela está ali completamente tomada por um vazio de poder e por grupos radicais ligados à Al-Qaeda, ao Estado Islâmico, ao Boko Haram, grupos extremistas islâmicos. Então, a Rússia prometeu fazer o que a França não conseguiu, o que os europeus não conseguiram, que é exatamente combater o radicalismo, o extremismo religioso ligado ao Islã dentro do Sahel africano. E aí vem essa notícia agora da chegada desse sensoriamento remoto, satélites e afins. Por lá a coisa está muito feia. Exemplo, no Mali, membros da Al-Qaeda mataram pelo menos 50 pessoas na capital, semana passada. 50 pessoas mortas na capital, em Bamako, capital do Mali. Também em Burkina, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda circulam livremente por 2/3 do país. 2/3 do país, olhem no mapa, isso tem um significado muito forte. E no Níger, você continua tendo a morte de civis e soldados que são leais ao governo. Lembre que em julho agora houve um golpe de Estado, um golpe militar no Níger, mas o radicalismo islâmico ligado à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico ainda se fazem aí, o radicalismo ainda se faz presente na região. Mas essa notícia da Rússia eu chamo a atenção porque hoje a maior potência investidora estrangeira da África é a China. Número 1, com infraestrutura, de olho nas commodities e no mercado consumidor do continente. A Rússia não tem esse apetite tão forte, tão significativo, mas se faz presente com tecnologia no contexto militar
e a construção de portos, aeroportos e bases que no futuro podem sim vão acabar sendo usadas no contexto de ordem de grandeza maior. Mas é isso, turma. Nenhuma grande novidade. Eu trouxe essas 3 pautas aqui para vocês. E é isso. Tranquilo? Boa noite. Daiane perguntou: João, você acredita que mais países do Oriente Médio irão se envolver nessa guerra? Eu acredito que se o Irã entrar na guerra, inevitavelmente a Arábia Saudita, que tem interesses na região, também participaria. E você tem a Síria, que já vive uma guerra, é aliada da Rússia. Israel já envolvido, sim. Acredito que esse contexto possa crescer, mas eu não estou vendo capacidade de reação por parte do Hezbollah. Beleza? Muita gente falando aqui de onde fala, das cidades e afins, mas é isso. O grupo Wagner está obedecendo o governo russo, sim, desde o assassinato, né, a queda do avião com Prigozhin, o líder do grupo Wagner. O grupo ele ainda continua leal. Tentaram um motim contra Vladimir Putin, contra o ministro de Putin, mas parece que o Prigozhin foi eliminado e o grupo Wagner segue leal a Moscou. Beleza, meu povo? É isso. Saudações aí para todos vocês. Quem quiser acompanhar ao vivo, independente do Minuto Geográfico, Geopolítica dele, o nosso grupo, o link encontra-se na bio. Desejo a vocês uma noite maravilhosa, saúde e paz. Não acredito que o Hezbollah vá acabar. O Hezbollah acabou se tornando um estado de espírito, de presença e tudo mais. O Hezbollah ele se contaminou ali dentro de parte da sociedade do Líbano, principalmente nas áreas mais vulneráveis, mais pobres, diante desse vazio deixado pelo Estado, pelo próprio governo libanês. Não acredito que o Hamas vá acabar, que o Hezbollah vá acabar e que vão ser derrotados na sua totalidade. Tranquilo? Beleza? Bora-se embora. Forte abraço para todos vocês e fui!